Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do nosso curso de Cristologia, aqui nos estúdios Campus Connect da Uni/Ensino. Eu sou o professor Dr. Eloy Corrêa e temos dois convidados muito especiais para conversar conosco sobre quem é Jesus Cristo para a Igreja Católica. Nós temos conosco o padre Wilson Kizaya, que é um padre surdo e estudou nas instituições de ensino, Escola EFTA, que é uma escola para surdos, fez filosofia em 2001 e teologia em 2002 na Faculdade Arquidiocesana de Filosofia. Foi ordenado como diácono no início de 2006 e ordenado sacerdote, ou seja, padre, no final de 2006 também. Após a ordenação, ele foi designado para a paróquia Nossa Senhora da Ternura, que é a padroeira das pessoas com deficiência. O padre Wilson Kizaya tem participado não só de eventos sobre inclusão, diversidade, como tem uma atuação profícua dentro da Igreja Católica. E nós temos conosco, para fazer a tradução de Libras, a nossa querida Sabrina Fernanda Prestes. A Sabrina, ela é formada no magistério e também ela é estudante de letras e libras. E ela é voluntária na paróquia em que o padre Wilson atua. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco. E antes de nós começarmos com as perguntas convencionais que fazemos para todos os líderes aqui no podcast, uma dúvida que muitos dos nossos ouvintes, nossos estudantes de pós-graduação, alunos da Uni/Ensino, podem estar se fazendo. Como que funciona a missa ministrada por um padre surdo? Ela é para um público de pessoas surdas? Ela é para um público geral? Existe intérprete? Conta para a gente um pouquinho como que funciona ser um padre surdo e como que é a sua atuação na paróquia. Meu nome, então, é Padre Wilson. Meu sinal é esse. Tá? Eu sou um padre surdo. Muito obrigada a vocês que estão vendo aqui, né? E o convite também. Eu, dentro da igreja, faço a missa com as mãos. Né? Graças a Deus, né? Abençoa as minhas mãos para que eu possa ajudar os outros surdos também. Porque muito tempo atrás, quando eu era pequeno, na igreja que eu participava, eu não entendia nada. O padre falava para as pessoas, né, fazia liturgia, tinha música, tudo, mas os surdos, né, não tinham como ouvir. Então, a gente não entendia. Os ouvintes gostavam, entendiam, rezavam, né, tinham voz para falar, né, graças a Deus. Como que os surdos faziam? Bom, né, não entendia nada. Os surdos sempre ficavam olhando para o nada, se distraíam, porque não tinha foco ali, não entendia. Os ouvintes prestavam atenção, né, faziam oração, né, repetiam ali as respostas, tudo na igreja, né, mas os surdos, nada, não sentiam esse toque do Espírito Santo ali, porque eles não tinham esse contato. Porque não tinha intérprete para entender a palavra de Deus, né? Nada. Então ele não entendia nada quando era criança. Depois, ele já estava um pouco mais velho, Deus me chamou para ser padre, né? Padre Wilson. Comecei, né, com as mãos, então ajudar outros surdos. Os surdos ficavam vidrados, assim, porque eles conseguiam continuar a missa repetindo e entendendo tudo que eu estava falando. Então, as minhas mãos, né, que eram a transmissão ali da palavra de Deus para essas pessoas surdas, através da língua de sinais. Então, todos eles ficavam vidrados, não ficavam mais distraídos e sem entender nada. Então, tinha um intérprete para fazer a voz para os ouvintes. Então, porque tinha que ter essa inclusão para os ouvintes, no caso. Então, eu sempre fazendo a missa, Nossa Senhora da Ternura ali, sempre às 4 horas da tarde, era feito. A missa sempre em Libras, para os surdos, todo sábado. Tinha um intérprete
né, um tradutor fazendo em português, no caso, né, fazendo na língua falada. E eu ficava muito feliz de poder utilizar as mãos para poder ajudar os outros surdos e o intérprete também ajudando ali. Então, não tinha mais isso, acabou isso do surdo não conseguir mais prestar atenção, não conseguir mais entender. Graças a Deus, né, Deus me abençoou, me dando esse trabalho de padre, essa missão de ajudar todos os surdos. Que bonita essa história. É muito aconchegante ouvi-lo, porque apesar da surdez, o Senhor transparece nas suas palavras o seu amor pelaquilo que o Senhor faz, o seu amor pelo cristianismo, pela Igreja Católica e esse acolhimento para todas as outras pessoas surdas. Então, parabéns por esse trabalho. Eu já o conhecia de outros eventos, esteve presente conosco num evento de arte e espiritualidade que foi no Colégio Guido Viaro, aonde a Sabrina e o senhor estiveram lá e fizeram uma belíssima apresentação. O senhor falou da Nossa Senhora, levou imagem e foi muito interessante. Até hoje os professores comentam a sua passagem pelo nosso evento, que era de arte e espiritualidade. Bem, de todos os nossos convidados de diferentes religiões, a Igreja Católica, ela é uma das mais conhecidas, vamos falar assim, por conta da história do Brasil. Mas a minha primeira pergunta para o senhor é: o que é ser católico atualmente? O mais importante na Igreja Católica, né, o mais importante isso hoje, é que as pessoas aprendam sobre Deus. É o mais importante. Nós ensinamos dentro da Igreja Católica, né? Tem várias religiões diferentes, né? Por exemplo, a Igreja Luterana, Evangélica, Umbanda, várias diferentes religiões, mas o mais importante da Igreja Católica é ajudar realmente para a gente, os surdos, né? Para que no futuro consigam, né, essa conexão com Deus, essa salvação que nós acreditamos. Então, como que vai fazer, né, para encontrar com Deus se não tiver essa acessibilidade? Então, o foco da Igreja Católica é esse conhecimento de Deus e também essa salvação. E nós, enquanto católicos, precisamos também apoiar as outras religiões para que elas também tenham esse conhecimento, essa salvação de vida. Nós acreditamos, né, nessa remissão dos pecados, na limpeza dos pecados, que vem através desse conhecimento para a salvação e vida eterna. Né? Então, esse é a verdadeira missão da Igreja Católica, porque Jesus Cristo ensinou, né, para que nós o seguíssemos e ensinou várias coisas, né, várias tradições até hoje, e a Igreja Católica vem desde aquele tempo se desenvolvendo. Né? Cristo escolheu Pedro, né, na história, Pedro para iniciar a Igreja Católica. Depois ele morreu, veio outro líder, e assim foi indo. Foram os papas, como a gente conhece, né? Então, até hoje que tem o Papa Leão, esse é o sinal dele, Papa Leão. Então, até os dias de hoje. Então, toda essa tradição vindo desde aquela época. Então, desde que Jesus Cristo escolheu Pedro como o primeiro Papa. Então, ele foi ensinando essas tradições da Igreja Católica até agora, com o Papa Leão, que é o líder da Igreja Católica atualmente. Nós precisamos viver em comunhão com ele, a gente não pode se separar, por exemplo, por conta da religião e nem se separar de outras religiões também. Né? Somos todos irmãos, independente da fé. Todos filhos de Deus. Né? Nosso Pai é Deus. Por isso, Jesus Cristo era amigo de Pedro, também. Ele deu a ele a chave da Igreja Católica, né? A chave para criar a Igreja Católica, né? Até hoje. Então, nós participamos da Igreja Católica fortemente, firmes, né? Até os dias de hoje, seguindo esses ensinamentos dele. Muito interessante, muito bacana. Você citou agora o Papa Leão, é uma ordem agostiniana,
né? A Ordem de Agostinho, que é um filósofo. O Papa Francisco, que veio antes, foi um Papa muito amado, inclusive por pessoas que não eram católicas. Os espíritas no Brasil, muito respeitado por pessoas de outras religiões. Eu gosto muito da encíclica Laudato Si, que fala da ecologia integral do Papa Francisco. Ele deixou um legado, o Papa Francisco. Marcou esse período da Igreja Católica. Muitas pessoas voltaram a ser católicos praticantes, voltaram-se, a igreja voltou a ser amada com o Papa Francisco, enfim, recobrou seu local na história. Mas a minha pergunta é, qual é a expectativa dos católicos, dos padres, com o Papa Leão? O Papa Leão, então, já anunciou ao mundo todo, né, vários países, a esperança, porque a abertura, né, do caminho de volta, essa anunciação de esperança, né, a anunciação do evangelho também, para a missão. Então, ele abriu essas portas dessa missão para o mundo. A esperança de um futuro de vida eterna, né? Nós precisamos, com força, né, voltar a essa força de vontade. Não ficar esperando, não ficar parado, esperando Jesus voltar e tudo mais. Não. Nós precisamos trabalhar muito, abrir realmente esse caminho para que Jesus volte, né? Esse caminho da Igreja Católica, trazendo de volta a força da catequese, das pastorais, das missões, independente de quanto tempo leve para Jesus voltar. Então é isso que o Papa Leão vem trazendo para a gente, né? Essa vontade, essa força de trabalho para retornar mesmo, não ficar mais sem fazer nada, sem fazer nenhum trabalho, sem participar de nenhuma missão, esperando. Porque senão aí Jesus vai voltar para quê se a gente não estiver fazendo o trabalho dele aqui na Terra? A gente estiver esperando, né? A gente precisa esperar ele vir, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa trabalhar, precisa com força, né? Se manter na fé, aumentar a fé, se fortalecer nela, não ficar desviando do caminho, indo para outro lugar. Não, reto ali dentro da fé católica, esperando até o dia em que a gente possa se reunir com ele no céu, né? No futuro. Não ficar esperando Jesus voltar sem fazer nada. Então, a gente espera um futuro lá no céu, sim, mas o Papa Leão, ele se preocupa muito com isso, já falou sobre isso também, né? Sobre as guerras, sobre esses problemas, né, com bombas e ataques de um país contra o outro. E ele espera essa paz entre as pessoas, a reconciliação, né? E também a gente espera isso dele também, que ele traga também essa esperança de união e de fé novamente para as pessoas, para que a gente consiga com força ali voltar a nossa união e acabar de vez com tanta guerra, tanta desunião, muitas pessoas morrendo, né? Muitas casas sendo destruídas e tudo mais atualmente. E a gente precisa, no nosso trabalho, ajudar essas pessoas, ajudar os pobres, ajudar as pessoas que precisam. Não ficar esperando que eles que resolvam os problemas, esperando Jesus voltar para resolver os problemas. Não. A gente precisa fazer a nossa parte para que no futuro a gente possa estar lá no céu com ele. Lindas palavras, muito pertinente para o mundo que a gente está vivendo, necessárias. E que bom que agora, dando continuidade ao trabalho do Papa Francisco, na sequência agora o Papa Leão, que de uma ordem de filósofos, traz essa reflexão sobre a paz, traz essa reflexão sobre a união e sobre a esperança. Acho que a palavra para o padre Wilson Kizaya é justamente quem é Jesus Cristo para a Igreja Católica. Então, quem é Jesus Cristo, né? Jesus nasceu em Israel, né? Então, Jesus trouxe muitos ensinamentos, trouxe muitos avisos, né? E aos 33 anos de idade ele já morreu crucificado, né? Depois teve a ressurreição e a ascensão ao céu. Mas hoje ele está vivo, né, dentro dos nossos corações, junto, né, conosco. Ele vive conosco. Então, no coração de cada uma das pessoas, né, Jesus está um pouquinho no coração de todo mundo, né? Está sempre conosco, nos dando essa força de aprendizagem também
e abrindo o nosso coração para a palavra de Deus. Não é como se Jesus tivesse sumido quando ele subiu para o céu, né? Mas Jesus está vivo justamente no nosso coração, né? Ele está sempre aqui junto com a gente. Ele nunca parou, não é como se ele tivesse desaparecido, né? Ele sempre, todos os dias, toda hora, está presente com a gente. Então, algumas pessoas não acreditam, né, na existência dele, ou enfim, algumas pessoas, mas nós acreditamos que sim, que ele está junto conosco o tempo todo, e a gente anuncia justamente isso também, né? Tem pessoas que não acreditam, não acreditam em nada, não tem religião nenhuma, né? Mas mas muitas pessoas também não conhecem, não acreditam porque não conhecem. Né? Por exemplo, Maria também, né, que é a mãe dele, para nós é muito importante. Né? Nós conhecemos, então nós temos essa fé e por isso também nós temos essa missão de entregar esse conhecimento para as outras pessoas. Né? Despertar essa curiosidade, esse conhecimento nos outros. Deus sabe sobre os nossos pecados, sobre a nossa vida, né? Mas Jesus também veio para cá para salvar a gente disso tudo. Mas sempre até hoje ele vive justamente por isso nos nossos corações, por isso que ele vive junto com a gente, dos nossos sentimentos, cuidando da gente ali também nessas questões. Por isso a gente ora muito, conversa muito com ele, pedindo ajuda para que nós possamos ser pessoas melhores. Muito interessante, importante essa mensagem de que Cristo está vivo. Padre, por favor, explica para nós, porque muita gente não entende, apesar de ser cristão, apesar de ler a Bíblia, e se é possível explicar, o mistério da Santíssima Trindade. Como que Jesus, ao mesmo tempo, é Filho, é Pai e é Espírito Santo. Então, como esse mistério, né? Como assim? É um mistério muito forte, porque na nossa visão Deus é muito poderoso, né? Então é realmente um mistério. Mas Deus criou a Terra, né? E deu o seu Filho, como Jesus Cristo, para ela. Né? Então seria Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que é a Trindade. Né? Esse é o sinal de Trindade. Como assim? Isso é um mistério, né? Como que isso funciona? Deus sabe, né, como que essa união funciona, mas a nossa explicação seria basicamente essa, né? Que Deus se divide dessas formas. Por exemplo, uma das partes da Trindade se divide para nascer através de Maria, né? Vindo anunciado pelo anjo Gabriel, né? Avisando Maria que ela vai ter o Filho de Deus, que é justamente essa parte de Deus que se dividiu e veio através dela. Né? Maria respondeu ao anjo que sim, que ela aceitava essa missão de trazer o Deus vivo para a Terra, né? Trazer Jesus Cristo para a Terra. Então ela engravidou, né? A barriga foi crescendo e tudo mais, e ela teve, né? São José, que aí seria o pai de Jesus na Terra, né? Cuidando ali de Maria e também cuidando do filho. Mas José não era o pai de verdade de Jesus, né? Ele cuidou de Maria. Maria não estava sozinha, ele estava ali para acompanhar, apesar de Jesus ser o filho de Deus, na verdade, né? Naquele tempo as mulheres não trabalhavam, né? Quem trabalhavam eram os homens, então também teve essa grande importância de São José para formar a família, né? Junto com Jesus. Então José também obedecendo a Deus acolheu ela e o bebê, né? Cuidou dela quando ela estava grávida, depois que Jesus nasceu também, foi cuidando durante toda a vida dele. São José, né, faleceu antes, a gente agradece muito a todo o cuidado que ele teve. Jesus cuidou de Maria também, depois que São José morreu, e sempre acompanhando ela. E depois, Jesus, quando tinha seus 30 anos, ele precisava sair de casa para esse trabalho de missão, né? E aí teve que deixar Maria um tempo sozinha, né? Enquanto ele fazia todo esse trabalho dele na Terra. Maria ficou por bastante tempo sozinha
Mas ela tinha amigos, tinham outras pessoas que cuidavam dela ali, até porque muitas pessoas reconheciam também que ela era mãe de Jesus e cuidava dela. Jesus saiu espalhando a mensagem de Deus, que era a mensagem dele também, enquanto da Trindade, né, junto com seus amigos. Os amigos também, né, já faleceram. Jesus, no caso, faleceu e voltou para o céu, voltou a fazer parte dessa Trindade. Isso é um pequeno resumo da história da vida de Jesus, né? E então Jesus está vivo hoje junto com a Trindade novamente. Como assim? É um mistério, né? São três, mas que na verdade são um. Até o sinal mostra isso, né? Isso realmente é um mistério, como funciona. Nós estudamos muito isso, mas nós não temos um entendimento concreto, assim, vai além da nossa compreensão, mesmo estudando muito, pesquisando muito, como que três viram um, né? Eu também, como padre, estudo muito essa trindade, mas é um mistério de Deus. Então, Deus é muito poderoso, que criou a Terra toda, né? Criou toda essa missão pra gente e tudo mais, e tem muitas coisas que ele não revela na plenitude pra gente. Tem coisas que são realmente mistérios. A consciência humana tem limites, a nossa razão tem limites. Alguns filósofos da Idade Média, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, principalmente, tentaram conciliar a fé e a razão. E a teologia, eu também sou coordenador do curso de teologia da Unicino, a teologia tem uma disciplina chamada teologia sistemática, que trabalha com a questão do dogma, os dogmas da igreja. E o dogma é justamente aquilo que a gente aceita por meio da fé, porque transcende a nossa razão. Mas mais uma pergunta antes de encerrar esse bloco. Nós temos uma volta dos jovens. Teve um momento assim, meio de vácuo, mas agora tem muitos jovens voltando para a Igreja Católica. Como que o senhor vê a importância do jovem dentro da igreja hoje? É verdade. Muitos anos atrás, tinha jovens, né, na igreja, em grupos ali, que participavam da igreja católica, rezavam, muito tempo atrás. Mas não tinha tanta tecnologia, computador, celular, enfim, né? E eles participavam muito mais das igrejas. Não tinha internet, não tinha essas coisas todas que a gente tem hoje, né? Só livros, Bíblia, para ler e tudo mais. Então, a gente tinha uma participação bem maior. Agora, né, teve uma tecnologia de redes sociais e tudo mais, muitos jovens acabaram se afastando, né, com a internet e outros meios de comunicação. Nós lá atrás oramos muito, né, participamos muito das igrejas desde jovens, das pastorais, de jovens, né, dentro da igreja católica. Não tinha todas essas coisas para desviar a gente, desviar nossa atenção, né, as redes sociais e tudo mais. As coisas foram mudando, né? Passou o tempo, a tecnologia foi avançando, os jovens foram se distanciando mais também, foram se desviando, né? Foram focando muito nessas coisas físicas e acabando deixando a parte espiritual, a parte da igreja de lado. Parece até um vício muitas vezes que os jovens têm nessa parte tecnológica e abandonam a igreja, abandonam a parte espiritual, né? Então, faltam muitos jovens na igreja, por muito tempo faltaram muitos jovens, né? Justamente por conta dessas coisas todas, focando muito na parte física, na parte material. Agora estão voltando. Graças a Deus estão voltando. Porque teve um menino. Carlo Acutis, ele está tentando soletrar, porque é um nome um pouco complicado. Especial, que ele está para ser canonizado agora. Ele estudava muito, pesquisava muito sobre Jesus Cristo, né? Sobre a comunhão, o terço, e ele influenciou muitas pessoas. Ele aprendia muito e ele pesquisava e inteirava esse conhecimento ali nele, e isso era muito legal. E os jovens olharam para esse exemplo dele e começaram a voltar também para a igreja. Então foi algo muito bom.
o Carlo, né? Esse é o sinal dele, né? Ele começou, né, esse trabalho graças a Deus. Melhorou muita coisa, né? Ele usava também, mas diminuiu tanto esse foco na tecnologia, nas coisas materiais, e ele pesquisava muito sobre a figura de Jesus, sobre a Igreja Católica, a fé, o amor e tudo mais que a gente tem pela nossa religião. Algumas pessoas ainda não gostam, acham. Algumas pessoas assim escolhem outros caminhos de vida, mas a gente deixa isso para lá. Nós precisamos focar realmente nessa busca de conhecimento, na mudança de coração, na mudança de vida mesmo, né? E agora muitos jovens realmente estão deixando outros caminhos de vida de lado e voltando para esse lado espiritual, pelo lado da santidade, graças ao São Carlo Acutis também. Então pesquisem também sobre ele, é muito legal. Os jovens, né, voltem para a igreja, os jovens que ainda não voltaram, voltem, que vai ser muito bom. Foi muito bem lembrado pelo padre esse exemplo para todos os nossos alunos, acadêmicos, comunidade da Uniensino que quer conhecer mais sobre Jesus Cristo, o Carlo Acutis, porque foi um menino estudioso e que aprofundou questões, como o padre citou, da comunhão, do terço, do rosário. Então, quem quer conhecer um pouco mais sobre Cristo e quer um intermediário, não, mas alguém que ajuda a entender, procura aí os textos, os vídeos de Carlos Acutis, que vai ajudar a compreender. E o padre nos trouxe uma questão de um jovem, de um menino, que conseguiu trazer muitos jovens para a igreja e que será canonizado. Já é considerado uma pessoa santa por todos os católicos do mundo inteiro. Padre, você poderia falar um pouquinho mais sobre a questão desse jovem que será agora canonizado, que tornará... Como que é o processo também de canonização? Fala um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante. Então, o Carlo Acutis, esse menino, esse é o sinal dele, né? Ele pesquisava muito sobre a Igreja Católica, sobre Jesus Cristo, todas essas coisas, né? Ele foi, né, no médico e ele descobriu, né, que ele tinha câncer. E o Carlo não ficou triste, ele não esboçou nenhuma relação negativa. Pelo contrário, ele vivia feliz, pleno, alegre, ele sabia que ele tinha câncer, ele sabia que ele tinha pouco tempo de vida, que ele ia morrer logo. Mas ele nunca se deixou abalar por isso. Então ele era uma pessoa muito alegre, ele vivia a vida dele tranquilamente. E o povo ficava muito admirado com isso. E aprendeu muito com ele também, entendeu, né, essa mensagem que ele trazia. Porque ele nunca ficou preocupado com a morte, nem com nada assim. Porque ele seguia Jesus, ele sabia que ele estava no caminho certo. Então, e no futuro ele vai virar santo, ele vai ser canonizado. Então, vocês também que são católicos, né, rezem, intercedam por ele também nesse processo de canonização. Também pela alma dele, né, e tudo mais. Agora, sim, ele vai virar santo, vai ser canonizado, graças a Deus, né? Ele foi escolhido, né, para essa missão de trazer muitos jovens de volta para a igreja. Eu, como padre, fico muito feliz com essa volta dos jovens para a igreja também. Né? Eu ficava muito preocupado com os jovens, porque a gente não via muitos jovens na igreja. Né? Então, por isso, o Carlo Acutis ajudou muito nessa movimentação dos jovens. E participar de volta da Igreja Católica. Foi muito legal essa participação dele. É bem interessante essa lembrança do padre de trazer para nós o Carlo Acutis, até porque é uma parte da nova história da igreja. É um novo momento da Igreja Católica e a gente percebe essa volta não só para a igreja, mas para um cristianismo de base, uma busca, e por isso também aqui o professor Daniel, que é o nosso reitor, que foi quem trouxe o start dessa ideia de um curso de pós-graduação em Cristologia, aberto para toda a comunidade, e acreditamos muito nesse curso. Padre, a última pergunta aqui, eu sei que nossa conversa está muito gostosa, muito produtiva, mas o tempo urge, então
a nossa última pergunta aqui. Para as pessoas que estão interessadas em estudar a figura de Jesus Cristo, quem quer conhecer Jesus Cristo, quais são os textos bíblicos, não só mais importantes, mas quais são os textos bíblicos que as pessoas devem procurar para ler, para estudar, para começar a entender quem é Jesus Cristo? Eu gosto muito, né, que essas pessoas procurem mais os estudos, né, da Bíblia e a palavra de Deus. Precisam ler muitas partes. Tem muitas palavras que vocês precisam escolher e sentir. Eu não tenho como dizer qual texto é mais importante para uma pessoa ler e entender quem é a figura de Deus. Cada pessoa vai se conectar com uma parte da Bíblia, de acordo com a vida dela. Então, muitas partes você tem que entender qual é a parte que conversa mais com você. Não tem como eu dizer, não dá para eu basear na minha vida qual parte da Bíblia vai conversar melhor com você, vai fazer você entender melhor. Porque com cada pessoa é diferente, isso é uma coisa particular. Nós não podemos, mandar você precisa ler esse. Posso ajudar a instruir a pessoa de acordo ali com a vivência dela, mas os textos mais importantes vão ser muito particulares, vai ser algo muito individual de cada um. Então, o ideal, se a pessoa é católica, que ela busque o padre da igreja dela e converse de acordo ali com a vivência dela mesmo, para entender qual é a parte que vai conversar melhor com a história da vida dela. Vão ter coisas que você vai descobrir que você não sabia sobre a história, tem outras histórias que você vai ler de novo. Tem muitas pessoas, padres, bispos, diáconos, que podem ajudar as pessoas a encontrar os textos que vão conversar melhor com elas. Porque a palavra de Deus é muito grande, não tem como eu dizer um título que vai... por exemplo, eu gosto muito das histórias, né, de Jesus ali, as histórias principais, as partes da Bíblia que falam sobre perdão, as partes da história que falam sobre união, mas tem pessoas que vão se conectar melhor com outras passagens e é de acordo com a vida de cada um. Né? O que a gente pode fazer é ajudar ali, né, dentro das pastorais e tudo mais, as pessoas se conectarem. Nós, por exemplo, enquanto surdos, né, na pastoral dos surdos, vamos ter textos que se conversam melhor. Por exemplo, tem a palavra efatá, que Jesus fala, que significa abra-se, que é abra a boca, abra os ouvidos, que é quando ele faz uma pessoa surda ouvir. Né? Tem também os textos sobre Marcos, que falam sobre o perdão de 70 vezes 7, que é muito importante também procurar e entender e pegar para si a parte que conversa melhor com a sua história de vida. Né? Dentro da Igreja Católica, dentro da comunidade surda, a gente tem esses textos, mas tem vários outros também, que até a forma de interpretação é diferente. Né? Então, quando Jesus fala para trazerem as crianças para ele, quando ele fala para trazer aquela criança surda e ele faz essa criança conseguir ouvir, falar, e envia ela em missão. Então, essa é uma parte que para mim é muito importante, uma parte muito significativa. Né? Porque para nós, mesmo que eu não tenha voltado a ouvir, tem os intérpretes e outras pessoas que me ajudam. Então, seria isso. Olha que interessante. Eu, como professor de filosofia, coordenador de um curso de teologia, com um olhar muito cartesiano, qual é a passagem mais importante para a pessoa que quer entender? E aí o padre traz com muita sensibilidade, busque a passagem que toca o teu coração. Busque o auxílio de um diácono, de um padre. Então, o padre traz aqui na sua sabedoria, na sua sensibilidade, para você buscar aquilo que toca o seu coração. Isso foi muito bonito, foi muito profundo. Então vá para o texto sagrado com a mente aberta, com o coração aberto e apto, buscando a palavra naquilo que mais te sensibilizar. Foi bem bacana isso, um aprendizado para todos nós, inclusive para mim, talvez olhar com um olhar menos sistemático e mais com o coração. Para encerrar, eu quero agradecer a Sabrina por estar aqui conosco, mais uma vez atendendo o nosso convite. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado pelo padre por trazer aqui a sua sabedoria,
o seu conhecimento, mas a sua sensibilidade. Parabéns pelo trabalho que o senhor faz na comunidade, junto com todos os surdos. Quero agradecer para toda a equipe aqui, em nome do Alex, mas em nome do Alex, em toda a equipe aqui do Campus Connect, que vem nos acompanhando, que vem trabalhando com a gente aqui no Campus Connect, nessa pós-graduação em Cristologia, e deixar aberto. Padre, com toda a beleza das suas palavras, deixe uma mensagem para toda a comunidade acadêmica da Uniensino. Eu peço a Deus que espalhe para vocês, né, essa mensagem da mente aberta e que aprendam, né, que vocês tenham a mente aberta para aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, né, cada um da sua forma. Os surdos vejam a palavra de Deus, né, através da Libras. Nós todos vamos em missão, né, pelo caminho de Jesus Cristo, acompanhando, né, Jesus Cristo nos acompanha todos sempre. Não podemos esquecer da figura de Jesus Cristo nunca. Vocês também, né, vão estar preocupados com os estudos, né, com tudo mais, mas tirem um tempo de lado do estudo só, mas também para rezar, para sentir essa parte espiritual, essa conversa com Deus, essa conversa com Jesus Cristo. Também é muito importante, ele vai ajudar muito todos nós a sempre mudar ali o coração, e sempre pedindo também ao Espírito Santo que ele dê a sabedoria a todos nós, abra a mente de todos nós e nos envie também na missão de Deus, e que Deus abençoe a todos. Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós agradecemos a participação de todos vocês, agradecemos a atenção que vocês estão despendendo aqui para o nosso curso. Esses podcasts são para o curso de Cristologia, mas estão sendo disponibilizados no YouTube para toda a comunidade acadêmica. E eu quero me despedir de vocês dizendo Shalom para os nossos irmãos judeus, Salam Aleikum para todos os nossos irmãos muçulmanos, Axé para quem é de Candomblé, Saravá para quem é de Umbanda, Atchê, Aeretê, Nhamandu para todos os nossos irmãos indígenas, Namastê para os nossos irmãos orientalistas, budistas. Amém para todos os católicos, assim seja para todos os espíritas. Fiquem bem e até um próximo Campus Connect.